Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, nossa sétima aula, falaremos sobre os símbolos de fé e a crença no Deus Criador. Vamos comigo então? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assista esse vídeo até o final, né? Se você não pode, às vezes, ficar assistindo, esse vídeo também é feito para que você possa apenas escutá-lo. Você pode colocar ali no fone, ir trabalhando, ou ir fazendo as suas atividades dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou indo para o seu trabalho, ou fazendo uma caminhada, e você pode passar esse tempo, assim, ouvindo, somente ouvindo, não precisa ver também. Claro que, vendo, você também vê os resumos aqui de tudo aquilo que eu estou mostrando aqui, estou também, a gente está progredindo conforme o catecismo da Igreja Católica. Como o próprio nome do curso fala, é uma catequese destrinchada, ou seja, é o conteúdo do catecismo parágrafo a parágrafo. Então, nós vamos ir refletindo, meditando, vendo cada conceito desse conteúdo, então. Hoje, como eu disse, falaremos sobre os símbolos de fé e a crença no Deus Criador. Mas antes de nós entendermos, símbolos de fé não são imagens, né? A gente tem a tendência a pensar assim, a averiguar símbolos como coisas que são imagens. Mas, na verdade, o que são? São representações daquilo que está interior, daquilo que já é interior na pessoa, né? Ou aquilo que é interior em uma comunidade, em um grupo, certo? Então, as imagens, elas só expressam o exterior, correto? Por exemplo, uma imagem de uma cruz, ela representa apenas aquilo que é a imagem, aquilo que é a realidade de Cristo sendo crucificado por nós, morrendo crucificado por nós e nos convidando a carregar a nossa cruz. Então, nós temos esses símbolos. Bom, mas o que são símbolos de fé? Vamos então começar. Essa aula ela tem duas partes: símbolos de fé e creio em Deus Pai, né? Que vai falar sobre o Criador, Deus Criador. Primeiro, falaremos sobre os símbolos de fé. Símbolos de fé está dividido em 4 partes, que vai do parágrafo 185 ao 197. Comunhão de fé e linguagem comum. Quem diz creio, afirma, dou a minha adesão àquilo em que nós cremos, porque não se crê sozinho, mas naquilo que outro professa como uma comunhão de fé. O que o catecismo quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós não acreditamos na nossa própria fé. Porque se nós acreditássemos na nossa própria fé, nós acreditaríamos em nós mesmos. E nós não somos chamados a acreditar em nós mesmos, né? A nossa fé seria vã, seria supérflua. Nós acreditamos na fé dos discípulos. Nós não acreditamos na fé de Jesus e nem acreditamos na fé de Nossa Senhora. E eu vou explicar isso. Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas como assim? É claro que eu acredito em Jesus. Eu não disse que nós não acreditamos em Jesus. Eu disse que nós não acreditamos na fé de Jesus. Quer dizer que isso, Jesus não teve fé. Jesus não teve fé. Por quê? Porque ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da nossa fé. Ele é o centro. Eu acho que eu bati aqui no microfone, deve ter dado algum problema, mas já voltou. Ele é a razão da nossa própria fé. É como se dissesse assim, ó. A fé é um planeta orbitando sobre o Sol. O Sol não orbita sobre o próprio Sol. O Sol não se ilumina. O Sol ilumina aos outros planetas que estão em volta. Então, da mesma forma, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não acredita em si. Jesus Cristo não seria inútil dizer que Jesus Cristo tem fé em si mesmo, porque ele já tem, ele já acredita, mas porque ele é, né? Entendeu? Conseguiu entender isso aqui? Que não é na fé de Jesus Cristo, mas é na fé dos apóstolos em Jesus Cristo. Quando os apóstolos creem em Jesus Cristo e passam isso para frente através da tradição que nós vimos nas outras aulas, nós então podemos falar que acreditamos na fé dos discípulos, porque eles professaram, eles promulgaram essa fé, eles disseram, eles confessaram essa fé e nós confessamos com eles. Então, quando nós dizemos eu creio, nós não dizemos somente por nós, mas nós dizemos eu creio no que nós cremos.
Eu creio em todo, eu creio naquilo que o todo crê, correto? Isso é uma comunhão de fé. Esta comunhão na fé tem uma linguagem comum. Todos falam a mesma língua. Então, esse chamado de fé é falar a mesma língua. Aquele que muda a sua linguagem, que muda a sua fé, que vai falando de outra forma, porque eu não acredito nisso, né? Como uma espécie de fast food, ou melhor, de self-service, né? Que a pessoa vai escolhendo os argumentos de fé em que ela acredita, em que não acredita, então ela não acredita na fé do todo. Logo, se ela não acredita na fé do todo, ela perde toda a sua fé, correto? O que são símbolos de fé, como eu já comecei falando? São fórmulas breves, que foram sempre usadas para exprimir a base da fé católica. Não é uma oração, mas uma profissão. Lembra na outra aula, quando eu disse sobre o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. E também tem o credo niceno-constantinopolitano. Então, esses são formas, são símbolos da nossa fé. Não são orações. Porque entenda, uma oração, ela é algo direcionado a Deus, correto? Então, por exemplo, o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Eu me referindo ao Pai. Eu estou pedindo, falando, conversando com o Pai. Quando eu rezo, quando eu faço uma oração em nome de Jesus, ou a Jesus, ou a Virgem Maria, eu estou rezando direcionado a alguém. Mas um símbolo de fé não é uma oração. O credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é uma oração. Talvez seja um engano de muitas pessoas e não notar isso. Não é errado não notar isso, não perceber, mas a gente precisa perceber que o credo, que nós rezamos na Santa Missa e rezamos todos os dias quando rezamos o nosso terço, nós rezamos ele, e não é uma oração, mas uma profissão. Ou seja, professamos a fé, anunciamos, falamos daquilo que nós acreditamos. Então nós estamos dizendo naquilo que nós cremos, naquilo que está dentro da nossa fé, onde se baseia a nossa fé. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Bem, a mais comum é o símbolo dos apóstolos, essa que eu falei, o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. E em Jesus Cristo, e assim por diante. Vocês entenderam? Você sabe qual é essa oração. É a mais comum do credo. Existem outras, nós falaremos mais pra frente. Mas todas elas são uma só. A gente vai falar isso pra frente. Lá nesse no outro aqui. Aqui embaixo, aqui, você já pode ver onde eu estou passando o cursor aqui. Estas sínteses da fé chamamos de profissão de fé. Então, profissão de fé é uma síntese da fé. O que é a nossa fé? A nossa fé está baseada no catecismo e na palavra de Deus, na Bíblia. Além da Bíblia, nossa fé está baseada na tradição e no magistério. Da tradição e do magistério surgem a palavra de Deus. Da tradição do magistério da palavra de Deus, organizado, surge o catecismo. Então, o catecismo é como se fosse esse apanhado geral de toda a nossa fé. Mas, para que isso não seja algo extremamente longo e comprido para eu dizer, né, quando eu for falar na Santa Missa, então eu falo o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né, o símbolo de fé. Essa profissão de fé que é o credo. Símbolo, então, é um sinal de identificação. O símbolo de fé serve de ponto de referência primário e fundamental da catequese. Então, quando um catequista vai ensinar a fé para as pessoas, ou quando uma pessoa vai ensinar a fé católica para outras pessoas, ela deve ensinar baseada no credo. Então, ela não pode mudar e dizer, por exemplo, se ela crê, está falando lá no credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E aí, quando a Igreja Católica fala alguma coisa, ela discorda, ou ela, na sua pregação, ela fala algo que ela discorda, então ela está sendo incoerente com o que crê a Igreja Católica. Logo, ela está errando e pecando nessa situação, certo? Então ela deve crer na Igreja. Isso eu estou falando para os católicos, obviamente, né? Eu estou falando para os católicos. Mas isso serve... Peraí só um pouquinho. Nela aqui. Sim, acho que ficou melhor assim um pouquinho. Então, a pessoa ela deve
ser coerente com aquilo que ela com aquilo que ela está professando. Então, crer na Igreja Católica, crer na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, são fórmulas, são coisas que você vê que são pontos que nós vamos estudar parte a parte nesse estudo. Então, nós começaremos já hoje falando, porque o início começa com creio em Deus Pai, e que você já está vendo, né? É o primeiro passo e é onde se baseia, é o cerne de toda a nossa crença. O Deus que é Pai, certo? Foi isso que Jesus Cristo veio revelar. Quando nós falamos do Pai, automaticamente nós inserimos em nós o pensamento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que nos revela que Deus é Pai. Jesus Cristo é quem vai nos revelar que Deus é Pai. Deixando aqui, a primeira profissão de fé acontece no batismo. As verdades de fé articulam-se em torno da Santíssima Trindade, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se divide em 3 partes o símbolo da fé. A primeira parte do símbolo da fé, a primeira pessoa divina e da obra admirável da criação, que é o Pai. A segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Então, a primeira parte é o Deus Pai, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, e a obra admirável da sua criação. A segunda parte do credo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e também se fala sobre o mistério da redenção dos homens, e fala-se sobre o Filho, Jesus Cristo. E também a terceira parte do credo fala-se sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e também sobre a fonte e o princípio de nossa santificação. Então, nós falamos sobre o Espírito Santo, correto? Agora um pouquinho de só curiosidade também para nós entendermos aqui. Ao longo dos séculos foram numerosos, correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões ou símbolos de fé. Então existiram várias profissões de fé, não orações da nossa fé. Lembre-se que o credo, né, existiram vários credos. Por exemplo, é que nem você pensar assim, deixa eu pensar uma oração que sempre foi mudando, que sempre vai se mudando. Então, orações à Nossa Senhora. São sempre orações onde nós pedimos a intercessão dela. Temos o Ave Maria, temos o Salve Rainha, temos a oração do Santo Terço, a oração do ofício, e assim por diante. Mas todas elas têm um cerne. Todas elas têm um cerne, que é o pedido de intercessão à Virgem Maria e recorrer e confiar a Nossa Senhora. Também, da mesma forma, a profissão de fé, não só as orações, mas a profissão de fé, ela tem o mesmo sentido. Todos eles têm o mesmo sentido. Então existe o sentido, a profissão de fé do que com que é de Santo Atanásio. Também tem as dos concílios, que é o concílio de Toledo, de Latrão, de Leão, de Trento. Também tem o Fides Damásio, também tem o Credo do Povo de Deus, que é de Paulo VI. Também tem o símbolo dos apóstolos, que nós já falamos, que considera o resumo fiel da fé e dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja Romana, da Igreja de Roma. Também tem o símbolo de Niceia Constantinopla, que é proveniente desses 2 concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, que são concílios ecumênicos que ocorreram em 325 e 381, consequentemente. Um em 325, outro 381. Nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Ou seja, não tem nenhum que está falando uma coisa que hoje nós não acreditamos. Todos falam aquilo que nós acreditamos. Mas alguns eles deixam algumas coisas passar no sentido de faltar, né, não são completos. Por exemplo, o Niceno Constantinopolitano, ele é muito mais longo. Às vezes, na Santa Missa, nós rezamos ele. Hoje, por exemplo, eu estou gravando no domingo dia 14, e a liturgia, ela pedia para ser rezado esse símbolo de fé. Não o romano, não dos apóstolos. Não porque o dos apóstolos está fora, está errado, não. Mas é porque ele é um pouco mais completo, correto? Todos nos ajudam a abraçar e aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que delas se fizeram. Símbolos de fé, eles surgiram graças a
infelizmente, há muitas pessoas que foram hereges. Ou seja, então, alguma pessoa, eles foram feitos para combater a heresia. Então, uma pessoa foi herética, um grupo foi herético, e aí a igreja se manifesta e coloca aquela manifestação. Fala, olha, isso aqui a igreja bate o martelo, que é isso. Não é aquilo que aquele grupo está falando. Correto? Vamos lá então. Passando dos símbolos de fé, agora nós entramos na segunda parte. Essa primeira parte, ela é um pouquinho mais curta, né? E também temos a segunda parte. Segunda parte esta, que vai falar sobre a crença no Deus Pai, certo? Vamos lá então. Se você quiser o resumo, ele tá aqui a descrição. Eu sempre na descrição do vídeo eu coloco o resumo para você acompanhar, caso você tenha um outro lugar para acompanhar, se você quer acompanhar no seu computador, e no tablet, no celular, você tem dois dispositivos para acompanhar. Tá bom? Vamos lá então. Aí o credo, eu creio em Deus Pai, ele é dividido em 4 partes. E tem uma introdução antes aqui, essa introdução em branco e as 4 partes em vermelho. O início do credo, que é do 198 ao 199 parágrafos. A nossa profissão de fé começa por Deus, porque Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim da nossa fé. Começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Pai com P maiúsculo aqui, certo? Então ele é o início e o fim, ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Primeira por quê? Porque é a primeira a se revelar. Depois Jesus Cristo se revela e depois o Espírito Santo é quem se revela através. É como se fosse assim: ó, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. E quando um é enviado, o enviado revela o que o enviou. Né? Começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio de todas as obras de Deus. Quer dizer que antes Deus havia feito outra coisa? Não. Deus não havia feito nada antes da criação. Então, o que ele faz depois a primeira coisa que ele faz é a criação. Ele existe, ele é desde sempre, mas ele só começa o processo, ou pelo menos aquilo que é importante para nós, é a partir da criação do céu e da terra. Tá? Essa criação do céu e da terra nós veremos mais para frente, que vai falar sobre quando Deus fala assim: no princípio a terra estava disforme, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aliás, o Gênesis fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse céu e a terra, ele está falando sobre as coisas espirituais, céu, sobre as coisas temporais, ou sobre as coisas físicas, materiais, que são as coisas da terra. Certo? Feita essa introdução, essa breve introdução, passemos então. Crer em um só Deus. Eu creio em um só Deus. Do 200 ao 202. Só há um Deus. Deus é único. A fé cristã crê e professa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Então, não existem duas naturezas divinas, mas apenas uma. Não existem três naturezas divinas, apenas uma. Não existem três substâncias divinas, apenas uma. Não existem três essências divinas, apenas uma. Correto? Isso é o mistério da Santíssima Trindade. São três pessoas, mas a mesma essência, a mesma natureza e a mesma substância. Deus não. Deus se revela único Deus. Então, a primeira coisa que Deus fala para Israel, quando ele vai sempre falar, ele vai falar assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Desde Israel aos profetas, Deus se revela sendo único. E é até uma coisa que é corriqueira e a gente não percebe. Por exemplo, as pessoas questionam assim, falam assim: qual que é o fruto proibido? O fruto proibido é colocar Deus ou colocar outro Deus no lugar de Deus. Colocar alguém acima ou algo, né, acima do Deus verdadeiro. Por exemplo, então, quando fala assim, olha, você vai dominar sobre todas as coisas, né? Lá no Gênesis, Deus fala para Adão: dominarás sobre todas as criaturas, mas só sobre mim não dominarás. Onde ele fala isso? Quando ele diz: você pode comer todas as árvores,
todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore que está no centro do jardim. Qual é a árvore que está no centro do jardim? Deus. O jardim é a criação. Deus está no centro da criação. Deus estando no centro da criação, o homem não domina sobre Deus. Por isso Deus demora a se revelar, demora a revelar o seu nome, porque revelar o nome é sinal de domínio. Então, saber o nome de uma pessoa é sinal de domínio, né? Para os antigos, então até para os novos, porque quem dá o nome, por isso que Adão dá o nome às criaturas, às outras criaturas. É o homem que dá nome às criaturas. Então, é igual aquela pregação do pastor Cláudio, ele vai falar assim, você olha para a vaca, ela tem cara de vaca. Você olha para a tartaruga, tem cara de tartaruga. Você olha para o jacaré, tem cara de jacaré. Ou seja, o homem é inteligente para dar nome aos animais. Mas óbvio que a sua sabedoria dada por Deus é quem dá essa autoridade. Mas o homem não pode nomear Deus. O nome de Deus é inefável. Então, nós nomeamos características de Deus. Características de que ele é um Deus grandioso, um Deus imenso, um Deus forte, um Deus vigoroso e assim por diante. Certo? Então, são características que expressam realidades de Deus, mas não toda a realidade divina. E Jesus confirma que Deus é único. Ele confessa. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Então, nosso Senhor é Jesus Cristo. Talvez se você está aqui e ainda não acredita nisso, você precisa acreditar. Nosso Senhor é Jesus Cristo. E esse Senhor é sobre domínio mesmo. Sobre domínio mesmo. Aquele que é sobre nós. Aquele que é sobre nós. Isso não vai contra a fé em Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Por quê? Se cremos no Pai, cremos no Filho. Se cremos no Filho, cremos no Espírito. E no Pai, cremos no Espírito Santo. Não há uma divisão. Como Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então, essa estrutura divina que é difícil para a mentalidade humana, nós falaremos sobre a Santíssima Trindade, se eu não me engano, na próxima aula, falaremos sobre a Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade que é difícil de se explicar, difícil do ser humano entender, mas é o cerne da nossa fé. Correto? Nós acreditamos, diz o Concílio de Latrão, no De Fide Católica, a fé católica. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Vamos parar só um pouquinho aqui. Imenso, ou seja, ele é muito maior do que podemos ver. Imutável, ele não muda. Incompreensível, não se pode compreender, não se pode ter toda a ciência. Deus, todo-poderoso, ou seja, ele pode qualquer coisa. Para Deus, nada é impossível. E ele é inefável. O seu nome não é algo que não pode ser dito. Já viu que existem algumas coisas que não têm nome? Né? Deus é uma delas. A gente fala do nome de Deus, mas como uma espécie de apenas para nos recordar de Deus. Mas não falamos o nome de Deus, porque Deus é inefável. Deus é inefável. É impossível entender Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Eu já havia falado isso lá no início, correto? Então Jesus confirma que Deus é um Deus único, correto? Segunda parte, então, agora, do creio em Deus. Deus revela o seu nome. Peraí. Você acabou de falar que Deus não tem nome. E ele revela o seu nome. Bom, o nome é algo que é dado pelo homem. Né? Deus não precisa se chamar. Deus não precisa. Não há ninguém maior que Deus. Se não há ninguém maior que Deus, logo não há ninguém que dê nome a Deus. Lembra que o nome é sinal de domínio. É sinal de domínio. Não há ninguém que domine sobre Deus. Sendo que como não existe, então, ninguém que domina sobre Deus, logo, não há ninguém que pode dar nome a Deus. Se não há ninguém que pode dar nome para Deus, Deus não tem nome. Mas aí Deus se revela ao homem por misericórdia,
por amor, para que o homem entenda, Deus revela o seu nome ao homem. Conhecer o nome do Deus vivo. Conhecer o nome é o que eu falei, é conhecer a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Vamos lá. Quando nós falamos sobre São Miguel, né, Micael, que na verdade é uma expressão que se diz quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? É uma elevação de propriedade dizendo ninguém é como Deus. Não existe outro igual a Deus. Por isso que quando Satanás se levanta, é Miguel que fala. É Miguel que é como se fosse a mensagem que Miguel quer passar. Quando aparece o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, na Bíblia, o que ele vem trazer? Ele vem trazer a cura para Tobit, o pai de Tobias. Então ele vem trazer a cura, logo ele é o anúncio desse Deus que cura. Deus cura, que é o significado de Rafael. Então, quando, por exemplo, vem o anjo Gabriel, né? Nós falamos do anjo, mas não só o anjo. Por exemplo, o nome de Jesus é Deus salva. Não é que Jesus Cristo é uma mensagem apenas. Ele é o próprio Deus. Mas o que nós precisávamos é o Deus que se encarna naquilo que nós necessitamos. Como nós necessitamos de salvação, é Jesus Cristo que vem salvar. Deus salva. Entendeu? Então é um sentido de vida. O nome dá um sentido de vida. Quando você for dar nome para o seu filho, né, para filhos posteriores, né, você pensa sobre isso. É importante nós pensarmos o que eu quero que seja, qual que eu quero que seja o sentido da vida do meu filho. Hoje as pessoas não se atentam, falam assim, eu só penso em nomes bonitos, qual que é o nome bonito, qual que é o nome que vai ser menos zoado e tudo mais, mas não. A gente tem que pensar na missão da pessoa. Dar o nome é dar uma missão para a pessoa. É muito sério isso. É muito sério isso. Então, dar nome ao filho, dar nome às coisas, é muito sério isso. É como se eu estivesse dando uma missão. Você será isso. Você será a mensagem de... Por exemplo, dar o nome Rafael, que eu já falei do nome. Então, ter uma criança que chama Rafael, ela tem que... dar uma missão que ela está ali para curar como Deus cura. Como Deus cura, através da sua missão, da sua vocação, que é a que Deus chamou. Quando Deus revela o seu nome, ele dá-se a conhecer aos outros. Então, nós o conhecemos, porque conhecemos uma parte dele, conhecemos algo dele. Quando ele diz, eu sou o que sou, ou seja, ele está dizendo aquilo que ele é perpétuo, fiel, bondoso. Ele está conosco. Mesmo diante da escravidão, ele está conosco. Mesmo diante das dificuldades, ele está conosco. Ele não muda. Eu sou o que sou. Ele entrega-se a si mesmo. Quando Deus revela seu nome, entregar-se a si mesmo. Ele entrega-se, melhor dizendo, está errado aqui, ele entrega-se a si mesmo. Torna-se, né? Que não existe. Entrega-se a si próprio, tornando-se acessível. Então ele também se torna acessível. Torna-se capaz de ser conhecido mais intimamente. Quando Deus revela, por exemplo, o seu nome Emanuel, que é Deus conosco, é esse Deus que está conosco, de forma mais íntima ainda, fazendo-se nossa carne. Quando Deus se revela Jesus, ele se revela esse Deus que salva. Existiam outras pessoas com o nome de Jesus naquela época, mas Jesus é Deus salva. Jesus Cristo é esse. Cristo também significa ungido. Também torna-se capaz de ser invocado pessoalmente. Invocado pessoalmente. Então, nós podemos invocar. Nós podemos chamá-lo, não como uma forma de domínio. Entenda, né? E aí quando Jesus ele vai falar assim, ó, quem pedir uma dessas coisas em meu nome ao Pai, ele vos dará. Ou seja, sabendo eu estou dando o meu aval para aquilo que vocês pedirem, que forem para, claro, for para a salvação. Essa passagem ela está definida nisso, né? É para aquilo que é a nossa salvação. Então, aquilo que for a nossa salvação, nós precisamos anunciar o nome de Jesus, dizendo o nome de Jesus,
nós assim, de uma certa forma, dominamos. Ou seja, temos poder, autoridade sobre Deus, porque temos a autoridade do nome de Jesus Cristo. E ele se revela também progressivamente. Deus revelou diversos nomes ao seu povo, diversos nomes dele ao seu povo. Mas o nome que revela a Moisés será o fundamento da revelação. Yahvé, eu sou que sou. Certo? Então ele vai se revelando como inefável, grandioso. E aí, algo que vai também outro que vai ser muito usado é Senhor, né? Que em grego é Kyrie ou Kyrios, certo? Vamos continuando aqui. Ele diz então, eu sou aquele que é. Pera, mas essa concordância aqui tá errada. Não, não tá. Não tá errada. Vou entender, vou explicar a você. Agora tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Eu falei lá no início, teve uma parte que eu falei assim, Deus existe, e depois eu disse Deus é. Eu corrigi. Por quê? Porque Deus não existe. E isso vai chocar você. Tá aqui escrito aqui, né? Deus não existe. Ah, Carlos, mas você está falando de Deus aqui, você está falando de fé, em 7 vídeos você está falando e tem mais 90 para sair, e você vai falar que agora que Deus não existe? Mas aí, que fé é essa que você está baseando? Você já perdeu a fé? Não. Deus não existe. Deus é. É uma diferença muito, muito, muito grande. Na filosofia, ser é considerado não só como um verbo existir, mas também como um substantivo, tudo aquilo que é. Ou seja, o substantivo, ele denomina o que existe, o que é. Por exemplo, se eu pegar um livro, né, aqui o catecismo, este é um catecismo. Então, é um catecismo. Então, se eu olhar para ele, eu vejo um catecismo. A essência dele é catecismo. Ele é um catecismo, certo? Ele não é tudo, certo? Aí eu fico encostando aqui no cabo aqui, acabo bugando o áudio aqui, depois volta. Enfim, a existência implica em existir. Existir em algo e não há algo maior, acima ou anterior a Deus. Entendeu? Quando eu falo Deus existe, dá a entender que ele existe em algo, ou ele existe em alguém, ou ele existe por causa de alguém. Não é isso. Deus não existe por causa de alguém porque não existe ninguém anterior a ele. Deus não existe. Deus não existe porque não há algo maior do que ele, ou seja, que está acima dele, que está além dele. E Deus não existe porque Deus não existe não porque não existe algo acima dele. Então, tudo que existe, existe em Deus. É que nem eu dizer, por exemplo, assim, ó, a cidade de Goiânia, ela só existe porque existe o estado de Goiás. O estado de Goiás só existe porque existe o país Brasil. O país Brasil só existe porque existe a América do Sul. A América do Sul só existe porque existe as Américas. As Américas só existem porque existem todos os continentes do mundo. Todos os continentes do mundo só existem porque existe o planeta Terra. E assim por diante. E aí a gente pode ir até aqui chegar na imensidão da galáxia. Mas essa imensidão da galáxia toda, ela só existe porque existe em um Deus que criou todas essas coisas. E aí, quando nós chegamos em Deus, ninguém criou Deus. Deus é criado, ou há criado, né? É isso mesmo. É assim que se diz. Mas ele não é criado. Portanto, Deus é. Nós é que existimos nele. Nós é que existimos nele. Nós não somos, nós existimos. Certo? Deu para entender isso aqui? É um ponto filosófico, mas é interessante para nós continuarmos a nossa aula, tá bom? Então Deus não existe. Quando você quiser provocar alguém, quiser explicar, se você conseguir entender isso aqui, ótimo, maravilha. E na verdade é um dos pontos, né? Para você explicar melhor para alguém, você precisa, se você conseguir explicar algo que você entendeu, significa que você entende mais ainda. Vamos lá. Deus revela com que nome deve ser chamado a Moisés. Então Deus revela que deve ser chamado como Yahvé. E seria algo como eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou eu sou quem sou, ou eu sou. Apenas. Aí, o que que é? Eu sou aquele que é, eu sou aquele que serei, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que fui.
é um Deus presente. Não é um Deus passado e futuro. É um Deus que está no passado. E ele é no passado. Ele não foi no passado. Entende? Você foi, sei lá, um estudante no passado. Hoje você. Aí depois você foi um universitário, ou você é um universitário. Ano que vem, ou daqui a alguns anos, você estará trabalhando, ou estará tendo outras coisas. Mas Deus não muda. Você mudou. Deus não muda. Então ele é e é. Ele não muda. O que o nome de Deus revela? Ele revela duas coisas. Esse nome, Yahvé, eu sou, revela duas coisas: fidelidade e presença. Pois é de sempre para sempre, ou seja, ele não muda. Ele não muda, então existe fidelidade. Que ele é ontem, ele é hoje, ele é sempre. Então, esse Deus. As pessoas falam assim: ah, o Deus do Antigo Testamento é muito cruel. Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, ele é muito. Não, é o mesmo Deus. Não mudou. Não mudou. O que mudou é a revelação do homem. O homem via uma parte e agora ele vê o todo. Ele pode ver o todo por Jesus Cristo. E também esse nome revela a sua presença, pois está junto de seu povo para salvar. Deus fala, eu sou, para Moisés, para anunciar que ele salvará o seu povo. Ele veio para salvar, ele vem em escuta das orações do seu povo. Ele não estava alheio, disperso às orações do seu povo. A pequenez reconhecida do homem diante de Deus. Ao se ver pequeno diante do Deus grande, o homem tende a temer. Mas Deus, ao ver o reconhecimento da pequenez do homem, convida-o a se tranquilizar. Então, quando o homem ele olha para Deus e ele se vê pequeno, por exemplo, quando nós fizemos esse exercício, partir de Goiânia, depois Goiás, Brasil, América do Sul e assim por diante, até chegar na galáxia, e quando você chega na galáxia e contempla todo o universo, você se sente muito pequeno, mas muito pequeno. Pega aquelas fotos do universo assim e vai olhando a Terra de um ponto de vista um ponto de vista que foi tirado muito longe, muito longe, muito longe. A gente não é nada. A gente não é nada, a gente não é ninguém. A gente quase não existe. Quase não existe, né? Nós somos pequenos. E diante de Deus, que é muito maior do que o universo, nós somos menos ainda. Somos nada. Nada. Assim, para não falar que nós somos nada, nós só somos porque somos em Deus. Porque Deus nos quis. É só por isso que nós somos algo. É só por isso que nós somos, ou melhor, que nós existimos. Só por isso. Porque se Deus parar de pensar em nós, se o Espírito Santo parar de conservar, de conduzir, de sustentar a criação, nós perdemos. Então, substituímos o nome pelos títulos de Deus. E o principal é Adonai, em hebraico, que é o mesmo que Kyrios, em grego, que é para nós Senhor. Então, os hebreus, os judeus, eles usam o Adonai, né? Que é a mesma coisa que Senhor, aquele que governa todas as coisas, dono de todas as coisas. Deus criou todas. Deus de ternura e de compaixão. Continuando, então, Deus de ternura e de compaixão. Diante das constantes. Ah, aqui. Ah, pegando aqui, deixa eu ver se aparece ali. Mexer um pouquinho aqui. Só para nós vermos. Eu vou sumir um pouco, né? Tá? Vou sumir um pouco, mas depois a gente volta ali. Porque eu fiz um quadro ali, eu tinha feito um quadro que vai ajudar um pouquinho aqui. Deus de ternura e de compaixão. Diante das constantes quedas do homem, Deus se mostra constante em perdoar, ser fiel ao homem. Então, quando Adão peca, Deus já imediatamente vem com um plano de salvação. Quando os homens fazem um bezerro de ouro para adorar, Deus logo vem e aceita a intercessão de Moisés. Quando o homem peca, e aí em todo o pecado, Jesus Cristo aparece em resposta. Jesus Cristo ele se revela em resposta ao pecado. E aí, quando nós pecamos mais, ainda existe a confissão, correto? Tá? Isso. Pronto, deu certo então. Pronto, certo? Então, é isso, né?
Através da infidelidade de Deus, Deus sempre responde com fidelidade. Deus nunca responde com infidelidade. Ou seja, ele nunca vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Cansei, né? Não lembro se é Papa Francisco ou Papa Bento XVI, dizia, não é Deus que se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Eu acredito que é Francisco, Papa Francisco. Continuando, independente de quem seja, ele não está errado em nenhum ponto. Só é Deus, só Deus é. Fora de Deus não há nada. Falamos isso. Não há ninguém fora de Deus, nem no espaço, nem no tempo, tá bom? Porque às vezes pensar assim, ele é um Deus que foi substituído, que substituiu outro Deus. Não, não existe isso, certo? Ele existe desde sempre e será para todo sempre. Ninguém permanecerá fora de Deus. Enquanto todas as criaturas dele receberem todo o ser e o ter, só ele é o seu próprio ser. E ele é por si mesmo tudo o que ele é. Vamos explicar isso aqui. Nós só somos, como eu falei há pouco, nós só somos porque recebemos de Deus. Nós só existimos porque existimos de Deus. Tudo que existe, existe porque recebeu de Deus o existir e o ter. Se uma ave tem asas, é porque ela recebeu de Deus. Se ela pode voar, é porque ela recebeu de Deus. Se um peixe pode nadar e recebeu barbatanas, guerras e tudo mais, ele só recebeu porque recebeu de Deus. Mas se Deus é inefável, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, ele não foi uma pessoa que deu, não foi algo que deu para ele. Não foi uma outra pessoa fora dele que Deus, porque não existe outra pessoa fora de Deus. Então, ele mesmo é o que é. Ele mesmo é o que é. Ele não depende de outra pessoa. Conseguiu entender agora? Então, esse eu sou o que sou, ele é o que é, por quê? Porque ele não recebe de ninguém. Ele não recebe de outra pessoa aquilo que ele é. Correto? Finalizando a segunda parte, vamos para a terceira parte agora. Hoje eu tenho certeza a gente vai. Eu sempre falo, né? E às vezes eu corto, eu tenho que cortar, porque aí dá o tempo certinho, mas eu acho que hoje a gente vai extrapolar um pouquinho o tempo. Então será uns 50 minutos, deve ser um pouquinho mais. Vamos lá então. Deus, aquele que é verdade e amor. Então ele é verdade e ele é amor. Vamos falar primeiramente sobre essa verdade que Deus é. Deus se revelou como aquele que é cheio de misericórdia e fidelidade. Eu sou o que sou. Fidelidade, perseverança, fidelidade e misericórdia, que é presença, sua presença. Fiel para nos perdoar. Misericórdia que mostra a bondade e a benevolência de Deus. E fidelidade que mostra a disponibilidade perpétua de Deus. A disponibilidade de Deus não muda. A misericórdia de Deus não muda. Ele sempre se mostra benevolente e bondoso conosco. A palavra de Deus é a verdade. O que quer dizer isso? Deus, ao pronunciar sua palavra, não se engana e nem engana. O padre Paulo Ricardo ele sempre fala isso, né? E o que significa isso? Por exemplo, vamos supor que eu diga que, olha, esse catecismo meu aqui, ele está completo, certo? Não tem nenhuma página faltando. Mas aí, eu tenho um sobrinho, não tenho. Eu tenho só uma sobrinha que é muito comportada e um amor de pessoa. Mas eu tenho um outro sobrinho que ele veio aqui e ele arrancou 2, 3 páginas e eu não vi. E aí quando eu vou ler, cadê as páginas? Quando eu vou olhar, quando eu chego naquela parte, eu preciso ler das páginas, cadê as páginas? Eu me enganei. Eu falei que ele estava completo e não está completo. Eu me enganei. Mas não que eu enganei vocês quando eu falei isso. Ou eu posso enganar vocês. Saber que ele está incompleto e dizer: Deus não pode nem enganar pessoas, sabendo que, por exemplo, ele sabendo que esse catecismo está incompleto, ele não pode falar que ele está completo. Ele não pode mentir. Deus não mente. Deus não mente. Deus é a verdade. Deus não mente. E ele também não pode se enganar. Falar assim, nossa, eu não sabia disso. Por quê? Porque ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Suas promessas sempre por isso suas promessas sempre se cumprem. Por isso, o erro do homem é não dar crédito a Deus e dar crédito ao tentador. Esse é o erro do homem no jardim do Éden. Esse é o erro do homem, dar crédito ao tentador e não dar crédito a Deus. Esse é o fruto proibido. Tirar o crédito de Deus. Esse é o fruto proibido. Nós não só o que Deus fala, mas também tudo o que ele é consiste
na verdade. Não só o que Deus fala, mas também o que Deus é. E também Deus é amor. Só o amor livre e gratuito de Deus explica se ter revelado e escolhido Israel entre todos os povos. Então, por que Deus escolhe Israel? Por que Deus escolhe um povo escolhido? Porque ele o ama, de forma livre. Ele poderia não escolher. Ele poderia deixar ali as pessoas, né? Como alguns hereges dizem, Deus pode largar, largou a gente na mão. Não, ele não largou. Ele não nos largou abandonados. Nós não somos órfãos de Deus. Por isso é um Deus que é Pai, presente. E esse amor, ele é comparado ao de um pai para um filho, e dá tudo que o filho tem, vem do pai. É comparado a um amor maior do que de uma mãe ao seu filho, que além de dar à luz, dá ao próprio ser da sua vida. É mais elevado do que de um esposo à sua esposa. Se dá todo em sacrifício. É eterno, esse amor é eterno, livre e gratuito. Ele não espera nada em troca. Ele é para sempre eterno e ele é livre. Deus não faz obrigado. Deus não faz obrigado. Tem uma música que diz assim: Deus só não é capaz de deixar de te amar. Ele é capaz, mas ele é livre para não fazê-lo. Ele é livre para não fazê-lo. Essa liberdade, e é por escolha que ele faz. Ele pode deixar de te amar, mas ele não consegue, porque ele é livre. Assim, ele não consegue não porque ele não pode, mas porque ele é amor gratuito e eterno. E ele é livre, ele dá-se livre. Conseguiu entender isso? Conseguiu entender que esse amor, ao mesmo tempo que parece ser uma obrigação de Deus, mas não é. Deus não nos ama obrigado. Obrigado, ou seja, não há outra pessoa que obrigue a Deus, nem ele se obriga a isso. Ele próprio é eternamente permuta de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, e é essa permuta de amor. Pai ama o Filho é amado pelo Pai, e entre eles existe o Espírito Santo, que é esse amor. Destinou-se a tomar parte dessa comunhão. Correto? Deus é verdade, Deus é amor. Ele não pode se enganar, ele não pode deixar de nos amar, porque ele é livre, porque esse amor é livre e gratuito. Quarta parte agora, consequências da fé no Deus único. Então quer dizer que é o seguinte, nós acreditamos no Deus único. Falamos nessa aula sobre tudo que Deus é e ele é um Deus único, correto? E aí existem consequências para nós. Então existem algumas coisas que eu tenho que combater. Por exemplo, se eu me caso com uma pessoa, quer dizer que eu deixei todas as outras. Eu não posso casar com todas as outras. Se um padre se ordena, ele não pode se casar com ninguém. Né? Existem consequências das nossas escolhas. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente rejeita todas as outras que são contrárias a ela. Certo? Quais são as consequências em crer e amar um Deus único? Vamos lá. São 5 as consequências. Eu deixei elas coloridinhas aqui para nós refletirmos. Em vermelho está conhecer a grandeza e a majestade de Deus muito maior que podemos conhecer. Deus é um Deus muito grande, Deus é um Deus muito grande e nós precisamos conhecer. Vamos conhecer todo? Não. Conhecer a grandeza. Então, é um processo. Nós iremos progredindo no conhecimento de Deus. Chegaremos ao conhecimento pleno de Deus? Não. Nunca chegaremos. Só Jesus Cristo conhece Deus plenamente. Por quê? Porque ele é Deus. Nem a Virgem Maria conhece Deus como Deus de fato é. Bom? Nem a Virgem Maria. Porque Deus é muito maior do que podemos conhecer. E isso inclui até a Virgem Maria. Até a Virgem Maria. Ou seja, depois dela, só Jesus. Certo? Então, antes dela, ninguém também conhece mais do que ela. Em verde, nós dizemos, o segundo, a segunda consequência é viver em ação de graças, pois tudo que somos e possuímos vem dele. Então, se nós conhecemos esse Deus que é grande, primeira consequência, e conhecemos que somos pequenos e miseráveis diante da sua grandeza e majestade, a segunda consequência é dar graças a esse Deus. Não temer a esse Deus, mas dar graças a ele. Terceira consequência, então essa segunda consequência é louvor, esse louvor, essa ação de graças.
Terceira consequência é conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens, pois são imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para Deus e reconhecemos que no homem existe esse Deus, ou seja, Deus ele é autor do homem e imagem e semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus e não Deus é a imagem e semelhança do homem, tá? Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Imagina, eu gosto de usar livros, então vamos lá, vamos pegar o catecismo de novo, mais uma vez pra gente, né? Se eu pegasse o credo aqui, arrancasse a página do credo, eu estaria dizendo toda a fé que o catecismo tem, certo? Toda a fé que o catecismo ele demonstra. Porque se cremos num Deus, cremos nos 10 mandamentos, cremos em Jesus Cristo, cremos nos sacramentos, cremos também na oração, na vida cristã, na moral, naquilo que Deus professa. Então, se cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, cremos em todo o catecismo, certo? Ou deveríamos crer. Mas, e quando eu falo sobre a imagem e semelhança, quer dizer o quê? Isso resume, mas não é o todo. Não é o tudo. Da mesma forma, então, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas sou imagem e semelhança daquilo que Deus quis revelar. Eu sou parte da revelação de Deus. Quarta consequência de conhecer e amar esse Deus único é fazer bom uso das coisas criadas, isto é, usar o criado para aproximar-se do Criador e desprender de tudo que nos afasta dele. Aproximar-se do que nos aproxima dele e afastar-nos do que afasta. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É isso. Basicamente, é isso. Então nós rejeitamos o que usamos do que é criado para aproximarmos de Deus ou para aproximarmos ou afastarmos de Deus. Usamos aquilo que é criado. Sempre usaremos o que é criado. Nunca usaremos nunca usaremos Deus. Sempre usamos o que é criado para chegar ou para se afastar de Deus, né? Mas a consequência, a nossa necessidade é aproximar-se de Deus. E por fim, a última consequência é ter confiança em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Deus é grande, que Deus é inefável, que nós damos ação de graças a Ele, que nós somos a imagem e semelhança dele, que nós fazemos bom uso, também temos fé em Jesus. E aqui nós temos duas orações que são resumo dessa parte, para nós encerrarmos, certo? São Nicolau de Fleur, não sei como é que se diz, Fleur, eu não sei como é que se fala, mas ele fala o seguinte, ele diz as 3 etapas do crescimento espiritual. Crescimento espiritual que é a via purgativa, via iluminativa e via unitiva, certo? Então, primeiro nós nos purgamos, ou seja, nós purificamos os pecados. Depois nós somos iluminados pela sabedoria e pela vida divina. E depois nós somos inseridos nessa vida divina. E ele, nessa oração, ele resume essas 3 partes. Eu quero que você reze comigo. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de ti. Primeira parte. Então, reze isso na sua vida. Pense na sua vida. Tudo o que afasta você de Deus. Peça para Deus tirar. Se você não é capaz, e provavelmente você não é capaz, porque está na sua vida, ainda não se desfez, peça para Deus te afastar. Tirar de você e afasta dele. Segunda oração. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me aproxima de vós. Tudo o que me aproxima de ti. Ou seja, nós tiramos aquilo que nos afasta, agora precisamos de algo para nos aproximar de Deus. Então, dá-me os dons, as atitudes, os carismas, aquilo que for necessário para nos aproximar de ti. E terceiro, meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo para que eu me dê todo a ti. Ou seja, eu tenho que me desapegar de mim mesmo, até do que eu sou, para ser só em Deus. Não sou eu mais que Cristo que vive em mim, como Paulo diz, como São Paulo. Até mesmo aquilo que é mais íntimo meu, que atrapalha a minha vida, passa de mim. E uma oração que remete muito a essa confiança, essa fé, a essa paz, a esse amor em Deus grande, diz Santa Teresa d'Ávila, conhecidíssima oração. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa,
Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Rezemos sempre essas duas orações. Dá um print aí na sua tela, você corta, faz como você quiser, como você achar, essas duas orações. Reze sempre elas. Então, reze, vai meditando cada parte dessa oração. Essa primeira é dividida em três, a primeira parte. Então, e essa aqui é dividida em várias frases curtas. Amém? Então é isso. Ficamos por hoje aqui nessa aula. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. E nós ficamos aqui com alegria no coração mesmo. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Deus abençoe a sua vida. E vamos continuando nesse estudo do catecismo, nesse estudo da fé católica. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ficamos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.